A Monster Who Levels Up capítulo 83. Calma antes da tempestade parte 3. Você vai evoluir para a forma de licantropo. Kim Sae-jin em sua forma Tani estava flutuando na água enchendo sua banheira, com seu olhar firmemente focado na janela de alerta, atualmente sobreposta ao teto. O licantropo. No início, era o seu objetivo final. Mas agora, essa coisa em que ele não podia decidir prontamente o que fazer a seguir, tornou-se a proverbial caixa de Pandora. Kim. Havia duas grandes razões pelas quais ele estava tão relutante em evoluir para o licantropo. Em primeiro lugar, havia uma grande possibilidade de sua aparência externa mudar depois que sua forma humana e a forma do lobo se fundiram. Até agora, o rosto do humano Kim Sae-jin permanecia basicamente o mesmo de antes. Mas devido às qualidades de um lobo lentamente invadindo, certas características faciais se aguçaram um pouco. Mas se ele escolhesse se tornar o licantropo, ele simplesmente não poderia dizer como seu rosto poderia ficar depois. Neste momento, ele tinha feito muitas conexões pessoais. Se ele fosse em frente com a evolução e sua aparência mudasse muito dramaticamente em comparação com o Kim Sae-jin de agora. Essa seria a pior de todas as terríveis calamidades que ele poderia enfrentar. O segundo problema eram as tendências raciais do licantropo. Os licantropos das lendas eram infames por seus temperamentos violentos e de sangue quente. Tanto que eles foram até tratados como os monstros falantes pelos companheiros Souins. Se ele fosse vencer contra tais instintos, no mínimo, o humano Kim Sae-jin teria que nivelar não apenas sua força física, mas também sua resistência mental à chamada mentalidade de um humano. Ufa ufa! Sae-jin disparou uma arma de água de sua boca. As bicas de água traçaram uma linha reta quando atingiram o teto onde a janela de alerta foi sobreposta. Subir de nível a esta forma Tani também pode ser uma das maneiras de equilibrar a forma licantropo também. No entanto, o risco associado à evolução deste formulário foi muito maior do que qualquer outro formulário. Basta pensar no verdadeiro Leviatã que estava atualmente vagando no extenso Oceano Atlântico, ou tirando uma soneca sob uma profundidade tremendamente grande. O fluxo do tempo. As correntes dos oceanos. O sol ardente e todas as coisas e elementos fornecidos pela Mãe Natureza, tornaram-se a base da força dessa criatura. O que tornou a classificação de um Leviatã como inclassificável. Não era exagero chamar o Leviatã de dragão dos mares. Kim Il-rin poderia de alguma forma lidar com o Leviatã que havia aparecido no rio Andiceu apenas porque o processo de convocação havia limitado muito seu poder geral. Se ele aparecesse no meio da cidade sem ser convocado, mas por vontade própria, então Seul teria se tornado nada mais do que uma coleção de escombros desmoronados até agora. Agora que eu penso sobre isso, meu corpo cresceu um pouco. Não é? Enquanto pensava em assuntos relacionados ao Leviatã, de repente chegou a uma conclusão. Foi porque a Tani era o chamado monstro do tipo crescimento que subiu de nível simplesmente com o passar do tempo enquanto estava em contato com qualquer forma de umidade. A banheira definitivamente ficou menor para o seu corpo em comparação com antes. Sentindo-se bastante desconfortável com esse desenvolvimento, Sae-jin rapidamente mudou de volta para a forma humana e deixou a banheira. Ele deu uma olhada no relógio e dizia 11 horas. O horário marcado para o treinamento estava quase chegando. Desde que a lua vermelha terminou, Kim Sae-jin concentrou-se no treinamento que nivelaria sua forma humana.
Sob o advento da lua vermelha, os instintos do grande guerreiro orc tornaram-se mais difíceis de controlar. Era por isso, mas também ele estava ciente da evolução indecisa em direção ao licantropo também. O treinamento da espada foi fácil. Seu domínio de armas estava agora no nível de um usuário de alta classe. Então não havia muitos cavaleiros que pudessem lutar com ele a esse respeito. Todo cavaleiro elogiou Saidin por ser um gênio com a espada. Até mesmo dizendo coisas como se ele tivesse sido o maior espadachim do mundo se tivesse nascido na Idade Média ou algo assim. Mesmo aprendendo artes marciais, pela primeira vez em sua vida provou ser mais fácil do que o esperado também. A qualidade especial do guerreiro o presenteou com instintos sobre como mover seu corpo de forma eficiente. Muitas técnicas de arte marcial. Como quebrar a queda. Movimento dos pés. Combate corpo a corpo. Etc. Etc. Já estavam profundamente enraizadas em seu corpo. No que diz respeito ao seu corpo físico, era praticamente perfeito, deixando Mana como seu único problema a ser enfrentado. Era incrivelmente importante começar a educação sobre como usar Mana muito cedo na vida. Não importa quanto potencial se tivesse. Eles disseram que esse o tempo de ouro, de cerca de 5 a 6 anos de idade fosse perdido. Essa pessoa nunca seria capaz de armazenar Mana em seu corpo então. Para alguém como Saidin, que já estava em seus 20 anos, o conceito de ele armazenar Mana dentro de seu corpo era uma perspectiva extremamente difícil. Mesmo que ele tenha enganado um pouco com seu traço às vezes. A ideia era tão impossível quanto tentar agarrar uma nuvem passageira. E tão ambígua e intangível quanto a névoa matinal que se desvanecia. Então, a fim de superar essa deficiência dele, ele pediu a Zeline um favor. Que por acaso era uma maga de classificação lá em seu tempo livre. Com ela prontamente concordando com isso. Um novo cronograma para a Mana tutelagem foi estabelecido. As aulas acontecendo a cada segunda semana de um mês nos dias de sexta-feira e sábado. Feche os olhos e tente receber Mana em seu corpo. Dentro da área de treinamento somente para membros. Enquanto estava sentado na posição de lótus. Os olhos de Saidin estavam fechados enquanto ele repetidamente inspirava e expirava profundamente. Esta era uma parte das lições relacionadas a Mana. Concentrando-se em aumentar a quantidade de Mana utilizável nele. Shuvuok, Shuvuok. Por favor. Continue Shuvuok. Shuvuok repetidamente. Será que isso realmente vai funcionar? Infelizmente, as suspeitas de Saidin permaneceram sem resposta. Ele não estava fazendo nada além de Shuvoking. Shuvoking nos últimos 30 minutos. Afinal, assim como lhe é dito. Por favor. Este é um teste para ver o quão boa é a sua afinidade com Mana. Pena para ele. A Zeline foi inflexível com suas ordens. Realmente. Se for esse o caso. Então. Shuvuok. Shuvuok. Saidin retomou esse tipo de técnica de meditação. Mas não realmente. Cortando a respiração. E assim. Ele repetiu isso por incontáveis dezenas de vezes até que a Zeline bateu levemente em seu ombro para sinalizar o fim do exercício. Isso é o suficiente. O nível de concentração de Mana em suas respirações é equivalente ao de um cavaleiro de nível médio-baixo. Ele momentaneamente ficou chocado.
Mesmo que ele soubesse que os valores de estatísticas para a força mágica e a afinidade de mana eram inferiores às suas estatísticas relacionadas à força física. Isso não era inesperadamente baixo. Ele honestamente pensou que era pelo menos no nível de um nível intermediário. O que há com essa expressão? Um caçador de alto nível nunca possuiria o nível de mana equivalente a um cavaleiro de nível baixo. Não importa o quanto ele tente. Em outras palavras, já é muito impressionante que seu nível se aproxime do de um cavaleiro de nível médio-baixo. Bem, então, vamos começar com o treinamento real agora. Assim que Azeline terminou de falar, ela ativou um feitiço antes mesmo de Saidin ter se preparado. Em um piscar de olhos, uma corrente arrogante de mana foi gerada e começou a empurrar poderosamente para baixo o corpo sentado de Saidin. Faça flexões sob essa pressão. Por favor. Eu sei que é difícil. Mas não pode ser ajudado. Sabe? Afinal, este é o único método que resta para alguém como o Sr. Saidin, que perdeu seu tempo ideal para o treinamento de mana por um período de décadas. Para aumentar sua capacidade geral de mana. Mesmo que seja apenas um pouco. Quando Saidin só podia gemer sob a pressão. Incapaz de responder de volta. Ela retirou o mana pressionando-o pelo menos por enquanto. Por favor. Ouça bem. O nível de concentração de mana aqui dentro é muito alto por causa da boneca Tani e de uma fonte de mana. Certo. E eu estarei comprimindo a mana no ar e pressionando-a para baixo em você. Então, mesmo que seja por um curto período de tempo, isso não significa que você, Sr. Saidin, estará recebendo o amor de mana presente no ar com todo o seu corpo. Não. Azeline sorriu brilhantemente e balançou os braços em círculos. Como isso parecia que ela se soltava antes de ativar seu feitiço novamente. Saidin ficou tensa mais uma vez. E quando você soar durante um exercício enquanto está sendo submetido a esse tipo de situação, seus poros do suor se abrirão e, através desses poros abertos, mana entrará em seu corpo. Também se tornará mais fácil absorver mana quando os músculos estiverem trabalhando também. Claro. 99% do mana deixará seu corpo novamente. Mas ainda assim, sua reserva de mana deve aumentar dessa maneira. Mesmo que seja apenas um pouco. Então, agora, por favor, tirem suas roupas. E por quê? Minhas roupas. Vendo Saidin cobrindo seu peito, cruzando os braços e fingindo estar envergonhado, Azeline franziu a testa profundamente. Por favor, parem de brincar. Será mais fácil absorver mana com menos camadas de roupas. Você vê. Você também sabe que o ar não pode passar facilmente através dos tecidos. Há uma grande diferença. Bem, eu entendo isso. Mas, por favor, apresse-se. Vou ficar com raiva se você não ouvir o professor. Sabe? Eu vim aqui depois de responder ao apelo sincero do Sr. Saidin. Mas vai se tornar problemático se você não estiver cooperando. Quero dizer, você tem alguma ideia de quanto é a taxa para uma tutela por um mago de classificação A? Ouvindo tudo isso, Saidin carregou uma expressão complicada quando começou a abrir o zíper de sua blusa.
Até as minhas calças. Vou deixar você continuar assim. Então, por enquanto, tire sua camiseta também. Ele realmente se sentiu um pouco envergonhado. Mas ele tirou a camisa no final. Seus músculos endurecidos pela batalha, perfeitamente moldados e tensos, revelaram-se em toda a sua glória. Um. 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 As bochechas de Azeline ficaram ligeiramente avermelhadas quando ela viu seus ombros largos. Peito bem construído. 8 pacotes claramente definidos e os músculos abdominais inferiores. 1. Deve ser graças ao seu traço, já que seu corpo parece bom. Embora ela tentasse soar normal. Com toda a honestidade, seu corpo já estava bem além do nível de ser agradável. Usando seu traço chamado Olhos do Mago, ela poderia facilmente dizer, por mais exatas que essas palavras significassem, o corpo de Saidin era o mais próximo possível de ser perfeito. Algo que nem mesmo os cavaleiros que treinavam para o resto de suas vidas poderiam alcançar. Embora a quantidade de mana circulando dentro de seu corpo fosse baixa, a qualidade dela era muito alta. Q1. O que você está fazendo? Por que você não está se preparando? O envergonhado Saidin apressadamente desceu para a posição de flexão assim que ela falou. Quando o fez, aqueles músculos já bem definidos em seus ombros e aquelas costas largas se destacaram ainda mais. Azeline tentou o seu melhor para desviar o olhar. Mas porque ela ainda era um membro da espécie feminina, ela não podia impedir completamente que seus olhos tivessem vários olhares rápidos. Estou ativando o feitiço. Por favor, tente o melhor. Sim. Merda. Novamente. Antes que ele se preparasse adequadamente, uma pressão atmosférica esmagadora pressionou suas costas. No entanto, ele ainda começou a flexão enquanto rangeu os dentes. Apenas 10 segundos se passaram. Mas seus braços e pernas já tremiam como folhas e gotas de suor estavam caindo como uma cachoeira. 1. Azeline contou para ele. Mas não entrou em seus ouvidos. Se este era o seu primeiro ou segundo, ele não podia dizer. Nem queria saber. Isso. Porra. As únicas palavras que vazavam de sua boca não passavam de maldições. Pare de xingamentos. Kyoko. Depois de ouvi-lo jurar, Azeline realmente aumentou a gravidade do feitiço. Agora então. Vamos fazer a segunda. Vamos. Mas quando você pode fazer isso? Eu tenho que esperar por 1 hora. Kill. Eu. Ao ouvir seu ridículo, Saidin continuou a exercer toda a sua força. Força mágica aumentou em 2. A afinidade com mana aumentou em 1. Este foi o resultado do treinamento de hoje. Kim Saidin sorriu brilhantemente enquanto estava deitado no chão, bufando e bufando. Foi um resultado realmente maravilhoso. Afinal, esse aumento foi igual a absorver dezenas de pedras de mana de nível médio. Foi a decisão certa pedir a ajuda de Azeline. No entanto, a pessoa real que o ajudou a alcançar esse crescimento, Azeline, estava carregando uma expressão bastante complicada. Ela não tinha certeza de como. Mas a quantidade de mana agora permanecendo em seu corpo excedeu facilmente suas estimativas iniciais. Na verdade,
Este era um método ineficiente que tinha um claro beco sem saída. Para usar uma analogia da altura de uma pessoa, era semelhante a tentar localizar a altura oculta, corrigindo a estrutura óssea de uma pessoa que já havia parado de crescer. Mas, falando sério, que tipo de corpo é esse ganancioso por mana? Normalmente, cerca de 50% da mana existente no ar entraria no corpo de uma pessoa. Mas então, 99% disso escaparia de volta. Então, teoricamente, apenas cerca de 0,5% deveria permanecer dentro do corpo dessa pessoa. Mas ao espiar o corpo de Saidin, mais de 25% da mana que entrava em seu corpo permanecia para trás. Não. Era mais como ser capturado pelo mana já existente dentro de seu corpo. É também por causa de sua característica. Ela não conseguia uma conta sobre o tipo de traço que ele tinha. Se mana continuasse a permanecer em seu corpo sem limites, então dentro de um ano, ele até a ultrapassaria em termos de reserva geral de mana. Senhor Saidin, seu corpo está se sentindo bem. Ah. Sim. Claro. Senhorita professora. Os resultados são muito bons. Certo. Pois bem. Você aguenta. Por que não vamos comer alguma coisa? Azeline sorriu amargamente enquanto oferecia a mão. Sentindo-se satisfeito, Saidin estava prestes a agarrar a mão oferecida. Mas então... Opa! Você é ele. E o Sayung chegou ao centro de treinamento com um bom timing assustador. Ela começou a alternar seu olhar entre Saidin, que estava coberto de baldes de suor, e uma mulher surpresa que estava apressadamente puxando o manto para esconder seu rosto. Você veio cedo hoje. Ainda faltava uma hora para o tempo prometido. Kim Saidin pegou sua peça de roupa e começou a colocá-la. O tempo todo olhando para Yu Sayung com uma expressão ligeiramente estupefata. O traçado está completo. Senhor. A localização atual do coração artificial é dentro da cidade, perto do campo monstro na província de Gangwon. Dentro dos terrenos da O Monstro. Que problemático. O presidente da sociedade, que supostamente está em conluio com o Laika, tem o coração. O apóstolo Beren soltou um gemido frustrado depois de ouvir o relatório do subordinado. Não temos certeza disso, senhor. Mas a probabilidade disso é muito alta. Beren massageou grosseiramente suas têmporas. Para pensar. O item que eles tiveram que recuperar a qualquer custo estava inesperadamente nas mãos de um peixe grande. Quais são as suas ordens? Senhor. O amigo do Laika. Sua descrição de trabalho. Presidente da sociedade. O monstro este homem chamado Kim Saidin era um indivíduo importante o suficiente que até fez o apóstolo da casa de Batory hesitar. Por enquanto, mantenha-o sob vigilância. É possível que o Laika esteja protegendo-o. Então use peões para esse fim. Sim. Senhor. Eu entendo. A resposta curta do subordinado ecoou na sala vazia.